Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. E estamos no ar com o MDA, seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. Nessa semana vamos viajar no mundo triste e criativo e original de Takopi. Eu sou o Bruno e às vezes vale a pena a gente ser o herói da história. Ou não, né? Depende da reflexão também. Aqui é o Vupix e fazia tempo que a gente não gravava animes como Takopi, viu? Verdade. Eu sou o Rafael Valente e um aviso de prévia, esse anime não é pra todo mundo, tomem cuidado quando for assistir e esteja com a mente blindada, tá? Porque o bagulho é louco. Precisa mesmo. Do episódio 1 ao 6, ele é muito gatilhoso pra quem, né, não estiver com a mentalidade muito, muito forte. Aí. Quem estiver um pouco frágil, se para você já ouvinte, né, que está aqui ouvindo, saiba que este é um podcast que será um pouco delicado, né, talvez até bastante delicado. Abordaremos vários assuntos muito pesados, sensíveis, e se você, né, está passando por uma dificuldade, se você conhece alguém que está passando por uma dificuldade, recomendamos, né, até que talvez você procure uma ajuda profissional da área, né, da saúde mental, para que possa conseguir aí ter uma melhora aí. Para vocês que viram anime e querem saber mais uma resenha aqui, né, então vamos conosco. A gente vai abordar tudo isso depois dos e-mails. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Nome original, Takopi no Genzai. Gênero, drama, psicológico e sci-fi. 6 episódios, bem curtinho. A data 28 de junho de 2025, né, que foi a estreia, é isso? E terminou recentemente. Bem curtinho. Bem curtinho mesmo, né? 6 semanas, bem curtinho. 6 episódios é coisa pra você ver em uma tarde só. Dá pra maratonar tranquilo. Não recomendo, mas dá pra ver. E o primeiro episódio, inclusive, ele tem em média 30 e poucos minutos, se não me engano. Ele é um pouquinho a mais. Acho que ele é um episódio duplo, né? Acho que ele bate uns 40, é por aí. Acho que chega a bater uns quase 40. Isso aí. O streaming aqui no Brasil é a Crunchyroll, estúdio Enichia, um estúdio que fez poucos trabalhos, mas trabalhou na produção de Spice and Wolf e tem ali uma obra, um curta, né, original chamado Masara. Cheguei a ver uma vez, é bem bonitinho. E a direção é de Shinya Ino, que fez Dr. Stone. Dublagem, não temos dublagem até o momento. A fonte é o mangá, publicado na Jump Plus, pela Shueisha, e aqui no Brasil pela Panini. 2 volumes e o autor Taizan Go. Inclusive, uma coisa sobre esse nome original aí, Takopi no Genzai. Genzai, que ele é traduzido para pecado original, né? Mas essa palavra Genzai, ele é originado da religião shintoísta e budista. É uma palavra que ela não define exatamente pecado original no âmbito geral, sabe? É mais pela visão budista e shintoísta. Eu achei engraçado também que eu tava procurando onde veio o Takopi, né? Isso faz, tipo, na primeira semana, né? Que eu fiquei sabendo do anime. Eu fui procurar, né? Fui pesquisar aqui qual streaming tava passando. Eu sabia que tinha na Netflix. Porque aqui praticamente tudo tem na Netflix, aqui do Japão. Mas aí eu fui ver, tá passando em 10 streaming diferentes. Ô, louco, velho. No Japão? No Japão. Tá passando na Netflix, tá passando na Amazon Prime, tá passando no YouTube, tá passando na Unext, na Abema, na Disney Plus, tá passando na Telasa, na Nico Nico, tá passando na Hulu, tá passando em todo lugar. Acho que deve fazer sentido, né? Porque o fato dele ser menor, pode ser que tenha alguma facilidade na parte de vender direito e coisa do tipo. É que esse diferente... Acho que eu já comentei isso também, né, outras vezes, que diferente do Brasil, que tem um streaming que vai lá, pega os direitos, detém os direitos do anime, né, de transmissão. Aqui, basicamente, eles pegam
pra ser o seu streaming principal, e aí o resto podem também deter os direitos, mas que aí eles, tipo, streamam com alguns dias de atraso, sabe? Tem. Depois, eles soltam depois no catálogo. Então, acaba que praticamente todos os streaming acabam tendo vários animes, assim, em vários lugares. O Otakupi é um deles. Mas aproveita, conta pra gente a história de Takopi, Vulp. Takopi conta a história de um povo rosa, é um alienígena que vem de um outro mundo. Literalmente o povo rosa, literalmente. É literalmente um povo rosa, bem pequenininho, um povo muito fofo. Sabe aquele, pra vocês aí, ouvintes, não tem aquela pelúcia do povo que se você vira ele tá feliz, você vira ele do avesso, ele tá triste? O brabo puto. Puta, é igualzinho, verdade. Bravo. É esse povo, ele é igualzinho esse povo aí. Pra dar o exemplo, eu usei exatamente a mesma base. Cara, o Takopi é esse povo, essa pelúcia do povo aí. Porque ele tem o mesmo formato, ele é do mesmo tamanho e ele tem a mesma carinha, praticamente. É um povo muito fofo, né? Que a princípio você enxerga, você imagina que é um anime meio, entre aspas, bobo. Que ele começa com aquela animaçãozinha meio desenhada no giz, aí tá vindo do espaço um ser alienígena que é um povo. Ele cai no terceiro planeta do sistema solar, que é o planeta Terra, que nós estamos habituados. E ele tem uma missão. A missão dele nada mais é do que espalhar a alegria por onde é que ele passe. E aí, ele encontra a nossa menina protagonista, que é uma garota do Fundamental 1, se eu não me engano, chamada Shizuka, que é uma garota que ela é triste. Ela é uma garota depressiva, ela é uma garota que ela tem dificuldades na vida, né? Ela é uma menina que é praticamente abandonada, né? Porque ela não tem um pai presente e nem uma mãe presente. O pai, ele sumiu, e a mãe, ela não dá atenção pra menina. A menina, ela fica mais sozinha do que com a mãe, porque a mãe trabalha de noite. Ela trabalha aí com serviços aí de, né? Serviços para adultos. É, serviço de acompanhante, né? Acompanhante. Ela é acompanhante noturno, né? Como ela é acompanhante noturno, ela nunca consegue dar atenção pra filha dela. E na escola, a menina sofre bullying. E o bullying escolar no Japão é um motivo muito grande de depressão de crianças e até, né, de crianças cometerem atos aí que são irreversíveis para si mesmo. Takopi, ele entra no meio dessa história, conhecendo essa menina, conhecendo também o ser humano, porque o Takopi, né, esse povo alienígena, ele não tem noção do que é um sentimento humano. Ele não sabe quais reações gera uma ação o ser humano tem, né? Quando a gente toma alguma atitude, ele não sabe o que quer dizer, porque ele é muito inocente. O Takopi, ele não enxerga a maldade de ninguém. Pra ele, tudo é um mundo muito feliz. Ele se depara com uma menina, com uma criança, que é totalmente o oposto do objetivo dele, né? Que o objetivo dele é tornar a Terra um lugar feliz, tornar as pessoas algo feliz, tanto que ele faz tudo possível pra tentar tirar um sorriso da Shizuka desde o começo do primeiro episódio. A gente vê que ele tenta fazer de tudo, mas a menina, ela parece um poço sem fim, de uma tristeza, né? Então já desde o começo a gente enxerga que esse anime, ele tem algo muito pesado pra contar pra gente. Até pro ouvinte ficar na mesma linha, a obra inteira praticamente, a gente vai estar vendo a história sob o ponto de vista do Takopi, Bem. né? Que é o povo, como o Vulpix falou, é um povo alienígena que veio do planeta feliz, planeta happy, onde não existe tristeza, não existe violência, não existe nada, né? Então é uma criatura inocente que vai pra Terra, que é um lugar onde existe tristeza, agressão, violência, encontra a Shizuka, que tem essa questão, como você falou, do bullying, que é um assunto muito sério no Japão, um assunto muito pesado no Japão. Assim, a gente que tá no ocidente, sim, a gente enfrenta o bullying, mas no Japão, em especial, é lidado com outra forma isso, né? O bullying japonês, ele é diferente. É, ele é lidado de outra forma. Ou melhor, ele não é lidado. O Japão não lida com bullying. É, melhor é, exatamente, não é lidado. O Japão não lida com bullying escolar porque, assim, responsáveis, no caso professores e diretores dessas instituições, né, que deveriam tomar alguma atitude, eles não tomam. Para eles são igual aquele macaquinho do emoji do não ouço, não escuto, não falo. Por quê? Se eu tomar alguma atitude aqui, isso vai ser ruim pra mim. Isso na vista de um profissional, né, que deveria cuidar dessas crianças. Então eles não querem se meter porque pra eles pode acabar gerando alguma revolta de outras dessas crianças, né? Aqui no Brasil, a gente tá muito acostumado com aquele dilema que é a educação vem de casa e o professor tá lá pra ensinar. No Japão, como é que é? Eles dão o professor como, tipo, uma educação também, um apoio. Na maioria das vezes, o professor ele acaba sendo responsável por tudo isso. Tudo. Praticamente tudo isso. Isso é bizarro. O dever de um professor é ensinar tudo. Tanto que as crianças aqui no Japão, elas vão pra escola sozinho, desde pequenininho. Aqui na escola, no prézinho, eu acho que desde o prézinho, no Fundamental 1, assim, pra eles irem pra escola, meio que elas vão fazendo uma rota, né, um caminho, onde as crianças vão passando de casa em casa, eles vão pegando uma
criança por criança, eles vão indo todo mundo junto, sabe? Em filinha indiana, assim, todo mundo indo juntinho, com a bandeirinha, pra eles aprenderem a ser cada vez mais independente de suas famílias também, independente de tudo. Então, assim, os pais acabam tendo uma participação até mais, como é que se diz? Menos presente nessa parte desse âmbito escolar, dessa parte de ensinamento. Claro, educação vem de casa, claramente. Os pais podem educar seus filhos, normalmente. Mas, assim, os pais, às vezes, acabam ficando tão ocupados aqui, trabalhando, cuidando de casa, não sei o que, né? E fazendo muitas outras coisas, que não sobra tempo pra isso e, portanto, também, essas crianças acabam tendo essa rotina, essa educação, onde eles vão sozinhos pras escolas, né? Tanto que a gente vê, tipo, nas animes. Não tem pais que levam as crianças pra escola, diferente de umas outras culturas aí. Tem muita coisa diferente na cultura, na educação do Japão, que se difere bastante do, por exemplo, do Brasil, né? E essa parte do bullying, né, que acontece, às vezes as crianças, elas não falam pros pais que sofrem bullying. Deve ser muito até pelo fato desse sentimento de que você tem que se descolar dos pais, né? Você não pode depender, você tem que ser independente. Também. E outra coisa, se você fala e seu pai vai reclamar, não acontece nada. Por quê? Porque os diretores não estão nem aí. Eles falam que isso daí a criança tem que se resolver com as outras crianças. Pelo contrário, né? Você tem a volta, né? Tipo, a pessoa vai saber que você contou e vai ser pior pra você porque vai ter o dia seguinte. Vai ser pior, né? Pra você receber mais bullying ainda, você vai ter o dia seguinte. Vão fazer o quê? Igual que você vê em Takopi. Você vê outros animes, outras séries japonesas, outros filmes japoneses, você vê aí. Vão rabiscar na sua mochila, vão rabiscar na sua mesa, vão colar a sua carteira, vão jogar suas matérias no lixo, vão te agredir fisicamente, além de verbalmente, tem fisicamente. Vão jogar essa cara na privada. Então, cara, é difícil, sabe? E a gente vê todos esses traços do bullying japonês que a Shizuka sofre, né? Eu tinha dito aqui que a Shizuka é a protagonista, mas na verdade eu acho que o protagonista é o Takopi, né? É o próprio Takopi. Eu acho que a gente consegue colocar aí que o Takopi é o ponto de encontro de 3 protagonistas. Entre ela, o Azuma e a Marina. É, exatamente. Porque os 3, eles têm uma importância muito grande na história, muita coisa gira em torno deles, e o Takopi é algo em comum, né? Uhum. Ele não chega a ser um protagonista de as coisas girarem em torno dele, giram muito mais em torno dos outros, mas ele é o ponto de encontro entre os outros personagens, né? Ele é o motor, né? Ele é o motor da história, né? Tipo assim. Ele é a força motriz pra girar tudo isso. Ele é a engrenagem que gira toda a história. É, porque a Marina basicamente é o personagem, como o Vupix falou, tá nesse papel de quem pratica o bullying, tem as razões, e isso é algo que a obra tenta mostrar, assim, falando, olha, o bullying ele não acontece sem mais nem menos, né? Tipo assim, o bullying existe um motivo pra ele existir, entendeu? Sim. Seja a própria maldade ou seja uma razão histórica por trás, né? No caso da Marina, a gente vai ver que tem uma relação, o pai dela, né? E a mãe da Shizuka. A mãe da Marina também. Inclusive, nenhum adulto nesse anime passa bem da cabeça, né? Todos são dodóis da cabeça. Todas as crianças ali poderiam ser crianças normais graças aos adultos, mas elas não são graças a eles também. É, tipo, todo adulto ali, nenhum passa bem da cabeça. Todo é dodóizinho. E aí o Takopi tem essa parada de mover a história pra frente, né? Inclusive, aí, já que a gente tá falando do primeiro episódio, que é mais introdutório, assim, galera, o primeiro episódio, até mais ou menos os últimos 10 minutos, ele é mais introdutório. Ele vai falar sobre o que é a história, sobre onde é o lugar, a situação da Shizuka, que é a Marina, até os últimos 10 minutos, que é onde rola, onde a gente entende sobre o que Takopi vai falar, tá ligado? Assim, qual que é o real teor que Takopi vai falar. Que é o quê? O Takopi, pra quem já viu, acho que o Vupix vai pegar essa referência, o Takopi, ele é quase uma sátira, talvez, o Doraemon, que é um personagem clássico do Japão. Ah, é verdade. Que é um personagem infantil? É infantil, do Doraemon pode falar que ele é infantil. É infantil, ele tira qualquer coisa da bolsa dele, da barriga dele. É aquela coisa, você é um bichinho azul, branco. Um gato. É um gato, parece um gato, né? Ele tem a bolsa de canguru na barriga dele e ele tira qualquer coisa que você possa imaginar dessa bolsa aí. Takopi tem a mesma coisa, só que ele tira itens da felicidade. Itens que servem para a pessoa ser feliz. Não, e aí tem vários, né? Tem a câmera que ele tira e volta no tempo. O outro lá que ajuda a preservar qualquer coisa. Um outro que ele se transforma em qualquer pessoa. E tem um em especial. O laço da amizade. O laço da amizade, que é um item que é feito com essa ideia de você fortalecer uma amizade, né? Resolver, porque pro Takopi as brigas, elas na verdade são desentendimentos de falta de diálogo. É. Então a fita, ela ajuda a fazer o bem. Que é algo que muito interessante que você falou, porque a maioria das brigas geram por causa da falta de diálogo. E aí você tem a fita sendo usada pra outra coisa, e
enfim, a Shizuka vai cometer um atentado, né, contra a própria vida depois. Primeira cena que choca todo mundo, todo mundo. Qualquer pessoa que vai assistir, na verdade sim, eu vou dizer a minha experiência com essa primeira cena aí, porque eu acho que eu tenho a impressão que todo mundo teve essa mesma reação, né? Quando ela pede o laço pro Takopi, eu, pelo menos, pra mim, eu pensei, não, você não vai pedir esse laço porque eu sei que você vai fazer com isso. Vocês também tiveram essa impressão? Eu achei que ela ia tentar agredir a Marina. A cena, ela aparece lá com a coleira. Eu falei, pô, a gente já sabe que o cachorro foi de arrasta, né? Nesse momento. E eu falei, mano, ela vai tentar, sei lá, matar a Marina, qualquer coisa assim. Aí depois eu achei que ela ia bater na Marina. Eu tive o mesmo sentimento do Vulpix também. Na hora que ela pediu o laço, eu já fiquei, peraí, Shizuka, olha o que você vai fazer com esse laço. Bom, já dando o teor da conversa aqui, a gente vai falar de muita coisa séria, tá? Então a partir de agora é onde a gente já começa a entrar nessa seara. Porque é o primeiro episódio, né? Não tem pra onde fugir. Exato, sim, não tem pra onde fugir. Esse anime é assim. Quando a gente fala de depressão, é difícil de explicar, mas você consegue ver no olhar da pessoa que ela tá com depressão. Sim. E a gente pode até dar uns parabéns aqui pra toda a galera do estúdio, que eles conseguiram transmitir de uma maneira, assim, bizarra. Cara, os olhares, cara, eu falo isso da Yobre. Os olhares, a galera que sabe usar olhar é a joia. É tipo assim, você bate o olho, você sabe que tá acontecendo uma coisa que não deveria acontecer, sabe? O olhar da Shizuka, mano, claramente é de alguém que, tipo, perdeu a esperança na vida. E o da Marina obviamente, alguém que quer o mal. E sabe qual é a cena que mais causa impacto nessa virada de cena? Pra acontecer essa cena em específico, momentos antes, a gente tava vendo uma cena muito feliz dela com o Chapi. O Chapi, que é o cachorro dela. Ela tá toda feliz e, assim, quando ela se despede do Takopi pra falar até amanhã, ela tá com um semblante muito, muito feliz. Muito feliz. A gente tá sorrindo em ver que ela estava tendo um momento de felicidade. No take seguinte, que é praticamente a mesma cena, só que no dia seguinte, com ela toda arrebentada, ela triste, ela infeliz, somente com a coleira na mão, o nosso brilho some junto na hora que muda esse take, sabe? Tipo, é no estalar de dedo, assim, que o sorriso dela some, e a gente também pensa o que aconteceu. E aí vem essa cena do laço. Sabendo que o Chapi, que é o cachorro dela, era o único motivo do sorriso dela, já não está mais com ela, pra mim ficou muito claro o que ela queria fazer com aquele laço. É uma coisa que ela repetia o tempo inteiro, né? Enquanto o Chapi estiver comigo, eu consigo aguentar tudo. Era o que ela falava sempre. E aí, no momento em que ela aparece toda machucada, com a coleira do Chapi na mão, que a gente já, não sabe o que aconteceu com o Chapi, e, triste pra caramba, aí acabou, sabe? A gente foi condicionado a entender que ali já acabou. Uhum. Exatamente. Tem essa cena, e aí quando a gente descobre que o Takopi tem lá o poder de voltar no tempo, né? Sim. Aí tem mais um ponto, que eu acho que já é ali no primeiro pro segundo episódio, né? Que é quando o Takopi toma a aparência da Shizuka, né? Pra conversar com a Marina. Que é a primeira vez que eu acho que o Takopi tem um choque, assim, né? Primeiro episódio mesmo. Que é no primeiro e depois do segundo, acho que é abordado de volta essa questão. Porque basicamente o Takopi, ele vê a Shizuka com medo de ir falar com a Marina, porque a Marina chamou a Shizuka vem aqui, né? Vem aqui no canto pra gente conversar. Uhum. E o Takopi todo inocente. Todo inocente. Fala, já que é pra conversar, eu vou, né? Se tá com medo, então eu vou lá. E aí o Takopi é simplesmente arregaçado pela Marina. É a primeira vez que ele experiencia violência. Ele sente a dor física, ele experiencia o verdadeiro bullying físico e emocional junto. E ele não entende, né? Ele não entende por que ele tá apanhando ali. Ele não entende por que a Marina está reagindo desta forma. E ele entende que isso estaria acontecendo com a Shizuka todos os dias. E aí ele fica em choque. Da mesma forma que a gente também fica em choque. É bizarro porque, assim, tipo, a gente que, enfim, vemos na Terra, entendemos que, você tá fazendo isso aqui é porque a Fábio sofre bullying e tal, né? E de certa forma, no nosso subconsciente, existe um processo de você raciocinalizar isso, né? Pra falar, então isso aqui acontece por causa de bullying, né? Mas pro Takopi que não tem esse contexto, tipo assim, ele é o cara que fala, por que ela tá batendo, né? Ele tenta entender por que ela tá batendo. Exato. E ela só tá batendo porque sim, porque ela tem aquele momento, aquela vontade, entendeu? Tanto que ele fica tentando assim, será que é porque eu fiz isso? Aí ele vai tentar fazer coisa diferente e aí não adianta nada. Enfim, aí depois termina essa cena, tem a cena do Chapi, né? E aí a gente já vai pro segundo episódio, que é quando a gente começa a aprofundar um pouco mais a história, né? E aí é a parte que eu achei até, de certa forma, legal, que é assim, o Takopi tentando lá ajudar a Shizuka, tentando vários cenários, né? Pra ela sair daquele momento da Chapi. Eu achei uma coisa também que a cena final do primeiro episódio, eu acho que é uma cena muito importante também, que é a cena que a gente descobre que a Marina, ela não bate na Shizuka só por bater, né? Existe um motivo que deixa a Marina assim, que é porque ela chega em casa e ela vê a cozinha destruída, comida no chão, a mãe numa depressão profunda, jogada
dada a tirada na mesa e com uma atitude que ela não deveria ter com a filha, né? Uma atitude de posse, né? De possessiva, de que você é a minha filha. Um domínio sentimental, né? Ela agride a filha, né, sentimentalmente. Exato, você está do meu lado e é do meu lado que você tem que estar e nada mais importa, né? Você deveria ter voltado mais cedo, né? E você tem que estar do meu lado e não do lado do seu pai. A gente pensa, putz, o que aconteceu aqui, né? Aqui tem alguma coisa, a Marina não é assim só por ser. E aí a gente termina o primeiro episódio assim, tipo, cara, tá, eu quero ver o resto, mas é pesado, todos os lados são pesados aqui. É onde a gente vai entender que a obra vai discutir isso, entendeu? Tipo assim, a história que a obra tá disposta a discutir sobre isso é que essa maldade, esse bullying, ele não existe por si só. Se isso é verdade ou não, aí cabe a você, ouvinte, se questionar, ou enfim, você pode ler de um autor, vai ter uma visão, de outro a gente vai pegar a que a obra tem. A criança não nasce um Johan da vida. É, a obra dá esse a entender, tá, galera? Assim, não existe esse mal por mal. Existe uma razão por trás. Então, a Marina é maldosa porque na casa dela, ela também sofre violência. A violência perpetua a própria violência. Gosto muito de replicar a fala que eu já tinha ouvido antes, que é: crianças são como esponja. Elas vão absorver tudo que é ensinado pra elas, o que elas veem as pessoas fazer dentro de casa. É algo que a gente vê muito em Tacopina. Aham. É a esponja da Marina literalmente absorvendo toda aquela pressão psicológica que a mãe dela faz por frustrações da própria mãe e do pai também, né, obviamente. E ela acaba absorvendo isso e expelindo de uma maneira que não é saudável pra ninguém, né? Nem pra ela e nem pra quem tá à volta dela, né? É, porque é a forma que ela conhece, né? Esse é o ponto, né? Ela aprendeu a se expressar assim, Exato. Ela não foi ensinada de que, pô, o problema que minha mãe tá tendo não tem muito a ver comigo. Sim. Tipo, é um problema que ela tem que lidar, mas eu não posso absorver. E mesmo assim ela é afetada porque ela não tem esse tipo de discernimento, né? É uma criança ainda. É igual outra coisa que eu vou dar um salto mais pra frente aqui, mas a gente vai ver lá na frente, a Shizuka vai rolar lá não vou dar muito spoiler, mas vai rolar um certo momento em que a gente vai ver tipo uma visão futura, né, do que seria o futuro, e que a gente vai ver uma Shizuka que passou por esses eventos, mas que é extremamente manipuladora. Por quê? Porque ela aprendeu a ser manipuladora com a mãe dela. E é o que ela aprendeu a partir da mãe dela, entendeu? Tem essa questão de que ela tá perpetuando tudo que ela tá aprendendo. Então ela é um espelho. Se ela viu aquilo sendo feito, ela também vai fazer pra chegar onde ela quer. E aí, a gente volta um pouco pra essa parte aí do começo, que é o segundo episódio, que tá acontecendo o que a obra vai discutir ainda mais pra frente, que, de certa forma, a gente volta pra aquela cena onde o Chap, ele é levado, né? A gente descobre que o Chap, ele não é morto direto, ele é levado pela carrocinha, porque a Marina faz um plano de que se o Chap mordesse ela, o cachorro seria levado e a Shizuka ficaria na tristeza extrema. Perderia a guarda, né? Eles diriam que a criança não tem condição de criar um cachorro, cuidar de um cachorro naquela situação. Isso, exatamente, né? E acho que não só lá no Japão, mas no Brasil, também no interior, existe essa ideia de que, pô, se você tem um cachorro ali, esse cachorro morde uma criança e isso gera um incidente, e o cachorro, ele vai, enfim, ser sacrificado, porque entende que o cachorro não pode conviver, né? Existe isso mesmo. Uhum. A lei está mudando, mas ainda é muito no interior, isso ainda ocorre mesmo. É uma atitude muito covarde da Marina. Mas é aquilo que a gente tá discutindo, né? É a forma dela de falar, bom, já que a Shizuka é quem me causa tristeza, o que eu tenho que fazer é devolver, né? Então, qual o máximo, né? Já que o familiar dela é o motivo da tristeza da minha família. Isso, exatamente. E é bizarro porque a gente entra naquela faca de dois legumes, né? Que é todo mundo tá errado e todo mundo não está errado. Porque, tipo assim, as crianças, elas não nasceram aprendendo a fazer isso, elas foram condicionadas, então elas não estão erradas. Mas elas estão erradas de praticar a parada. Sim. Só que elas não têm o discernimento. Então, tipo, é literalmente um beco sem saída. Não existe um culpado. A depressão dessas crianças só existe por causa da depressão dos adultos delas, né? Dos responsáveis delas. Porque o motivo realmente dessas crianças serem assim é por causa dos seus responsáveis. Da mãe da Shizuka, do pai da Shizuka, da mãe da Marina, do pai da Marina. Todos eles, todas as crianças só são assim por causa dos pais delas. Porque se houvesse mais diálogo dos pais com as crianças, se houvesse mais... Por exemplo, ambos os pais, eles debatem muito a questão do divórcio dos dois casais. E como isso é encarado no Japão também. Como isso é encarado no Japão, como que isso reverbera em todas as partes da vida de todos esses dois casais. E também isso reverbera muito na criança, porque a criança, como o Valente disse, ela é uma esponja. Tudo que ela sente, o seu próprio lar deveria ser um aconchego, na verdade, é um inferno na vida deles.
A casa pra eles é um inferno, o lugar onde eles estão é uma situação que a criança nunca deveria passar, sabe? Porque a criança, ela deveria ser Protegida, né? A infância dela deveria ser protegida. só deveria ter boas coisas passando pelo lar dela, porque quando a gente fala lar, é a definição de onde você pode ficar no seu sossego, você pode cultivar o amor da família, né? E a gente vê que não tem cultivo de amor. É o seu espaço seguro, né? Os seus pais são seu porto seguro, né? Enquanto você é criança. É onde você pode ser acolhido, você pode receber um abraço. E não tem nada disso com essas crianças, sabe? São os completos coitados, são os completos largados. Só passa tristeza na vida dessas crianças. É algo muito triste de você ver, porque a gente sabe que tem muita criança que ela cresce com a falta de um pai ou de uma mãe, né? Às vezes dos dois. E é algo que, por exemplo, que eu não passei por isso, sabe? Eu sempre tive muito amor dos meus pais, sempre tive muito carinho que foi dado pelo meu pai e pela minha mãe. Então, assim, eu não sei na pele como é passar por isso, mas eu imagino como deve ser dolorido, como deve ser doloroso, né? Para essas crianças, pra serem assim, eu acho até muito, muito grande. Crianças que crescem, né? Com aquela mentalidade que, não, tudo bem, falta uma dessas duas partes pra mim, mas eu tenho o amor de um, né? Eu tenho que ser forte por isso. Eu acho muito incrível isso. Mas, tipo, e quando acontece no caso da Shizuka, que ela não tem onde se segurar, tem uns episódios final, por exemplo, que a Shizuka chora, né? E eu até me emociono muito com essa cena final, né? Que a Shizuka, ela fala pro Takopi que ela não tem onde se segurar, né? O pai dela não liga pra ela, que o pai dela abandonou ela, tá contra a família, a mãe dela não liga pra ela. Então, tipo assim, ela não tem onde se segurar, sabe? O Takopi é o único motivo que ela tem ainda pra tá ali. A gente tem aquelas cenas, muda, aquela cena do vazio, sabe? Onde que ela tá lá só com o Takopi vagando por aí, brincando. É a única coisa que ela pode se segurar. Aí a gente fica pensando, pô, no que essas crianças podem se segurar? Se ela não pode segurar nos seus pais, não pode segurar nos professores, não tem pra quem contar tudo isso. São momentos muito difíceis, né? E pô, criança passar por isso, criança de 10, 12, 14 anos, pô, deve ser horrível. Tem, né? A Shizuka, ela se torna criança de rua, né? Sim, é a realidade de muita gente, tá, galera? A gente sabe, tá? Que sim, existem várias crianças em situação de rua no Brasil, enfim, no mundo, mas que a obra tenta, de certa forma, discutir sobre isso, tá? Então, é sobre isso que a gente tá falando, tá? Assim, não é que a situação da Shizuka é uma utopia, tá? Não é. Ela existe, muito pelo contrário. Inclusive, pra gente aqui no Brasil é muito fácil fazer esse tipo de analogia, né? No caso, porque a gente vê muito, por exemplo, moradores de favela e tudo mais, que eles não têm oportunidade, não têm uma família estruturada, e o que acontece? Eles acabam recorrendo ao que eles têm perto deles, né? Que é muita criminalidade, falta de oportunidade, e, pô, tu vai passar fome ou tu prefere roubar pra ter o dinheiro pra comprar comida pra casa? E os caras vão no que vai manter eles vivos. É meio que uma sobrevivência. Também acontece isso muito pro Brasil, de uma ótica um pouco diferente, né? Porque é a realidade um pouco diferente do Japão, mas isso acontece no Brasil todo dia. Mas a Shizuka também, ela se torna criança de rua, ela tem que roubar, né? Chega um momento lá na obra que ela rouba lá pra poder comer, tem um momento que ela começa a ter vários planos pra poder chegar onde ela quer, recorrer não que tem que correr. Mas outra coisa, a Shizuka, ela só rouba porque ela tem que gastar dinheiro comprando material escolar, porque a Marina quebrava tudo e rasgava todos os cadernos dela. Sim, não nessa cena, depois que ela vai pra Tóquio, por exemplo, entendeu? Ah, claro, que ela não tem mais de onde tirar dinheiro, né? Exatamente, ela não tem mais ninguém, tá? Aí ela recorre ao roubo e tal pra poder sustentar. É verdade, sim. Sabe aquela cena que a gente tava comentando sobre que o Chapi é levado, que a Marina tenta desviar, o Takopi tenta fazer a Shizuka desviar os caminhos, né, as rotas pra Marina não encontrar a Shizuka. E todas as rotas que o Takopi volta, né, no tempo, Cai no mesmo ponto. Isso me parece muito aquela teoria do espaço-tempo trabalhado em Steins Gate. Flexões, isso é muito Steins Gate. Eu acho que vocês viram Steins Gate, né? No episódio 12 lá, quando acontece tal coisa e o protagonista tenta mudar o destino de uma certa pessoa, e não importa qual lugar você vá, qual rota você faça, você sempre vai cair nesse destino final. Que o destino final dessa parte de Takopi é: a Marina vai encontrar a Shizuka com o cachorro vai morder a Marina e o cachorro vai ser levado. Não importa qual coisa você faça, sempre vai acontecer isso. Pra mim parecia muito essa coisa de Steins Gate, sabe? Não, é isso aí, né? A obra vai conversar com essas coisas toda hora. E aí, aproveitando até as aspas que você fez, a gente tava falando sobre personagens, essas mudanças e tal. Aí você comentou um ponto que eu achei legal, assim, que eu acho que a obra, ela discute um pouco isso aí também, Valente. Você falou sobre a questão de que todas as crianças ali,
elas são meio condicionadas e elas têm uma certa inocência, elas não têm discernimento, né? O Naoki, eu acho que é o único personagem que eu acho que eu discordo um pouco. Porque o Naoki, ele é um personagem extremamente estudado. Tipo, ele é um personagem que o autor usa pra explicar essa realidade do Japão de autocobrança que existe dos pais com os filhos, de você querer ter que se tornar, assim, o melhor, e essa questão da pressão da família, de herdar o negócio da família. Mas ele é um personagem que ele sabe discernir o que é o certo e o que é errado. Só que o problema é que tem os sentimentos no meio. Assim, ele não sabe lidar com os sentimentos, principalmente os amorosos que ele tem, e a Shizuka é o contrário, né? A Shizuka sabe usar isso a favor dela. A gente acaba caindo no mesmo problema, né? Que é ele tem uma autocobrança pelo fato da mãe dele depositar muita expectativa em cima dele, né? Expectativa e pressão também, né? Não, a pressão absurda, velho. Eu acho esse anime perfeito, tá? Esse anime é perfeito nessa questão abordada. Aqui no Japão tem muito dessa parte, acho que vocês também já ouviram falar também, que aqui é um país onde se cobra muito pra você ser alguém. E você precisa ser alguém, você não pode ser só mais um. Me corrige se eu tiver errado, mas se eu não me engano, a taxa de ocorrências das pessoas tirando a própria vida, ela é maior entre adolescentes, bem naquela época onde eles vão prestar pra vestibular e coisa do tipo, não é? Exato, exato. Eu tava até pesquisando esses dados ontem. Olha, acho que é até interessante a gente falar sobre isso, que é muito mais recorrente, e assim, claro que da década, eu tava pensando dos últimos 10 anos, né? Um comparativo dos últimos 10 anos. A gente vê que o número, claro, aumentou muito, por milhões de habitantes, e assim, é muito mais recorrente que aconteçam na faixa dessas crianças, adolescentes no caso, né? Na faixa do seu ensino médio, de universitários e do ensino médio, né? No caso, mais do ensino médio, no caso, né? Porque estamos falando de crianças, né, menores. Que é a idade que a galera tá no colegial. 17, 15, que estão estudando pra entrar numa universidade, entrar numa empresa boa. E aí, se elas falham, elas já a pressão é tão grande que elas não veem futuro, né? Porque a sociedade te trata como uma pessoa falha. E aqui, assim, você acerta ou você acerta. Tem casos que não é bem assim, mas em muitos outros são, como é o caso do asma. E, assim, também existem esses dados de crianças na faixa etária do asma, da Shizuka e da Marina, mas são menores do que acontece em caso de adolescentes. E esses números só têm aumentado cada vez mais, o que é algo bem preocupante. Por exemplo, no Brasil, por ano, acontecem mais desses casos no Brasil do que no Japão. Porém, se a gente for pegar num valor médio por habitante, no Japão é maior, embora no Brasil seja a maior quantidade, porque o Brasil tem muito mais habitante que no Japão. Mas, se você for pegar a média, o percentual do Japão é maior do que no Brasil. Isso é preocupante, cara. Isso é preocupante, porque o país já tá preocupado em si com a sua taxa de natalidade. E aí as crianças crescem dessa forma, então são muitos assuntos diferentes que são abordados, muitos assuntos que realmente o estúdio, ele faz esse anime não no objetivo de te mostrar como é esse mundo só pra mostrar, mas sim pra te fazer ficar reflexivo, né? Principalmente pra essas crianças, não crianças, né? Pra todo mundo que assiste, né? Isso não precisa ser só do Japão, mas pra você ver e refletir sobre como que tá o mundo hoje em dia, né? Principalmente no mundo do país como o Japão, né? Ver e refletir, pô, será que tem algo de errado aqui que a gente precisa fazer pra mudar isso? Não tem nada que a gente possa fazer, alguma campanha, sei lá, algum âmbito político aqui no próprio país do Japão, tentar trabalhar mais pra que diminua essa taxa, né? Pra que você possa melhorar a parte da educação, né? Que a gente vê que o Japão deposita muito a parte educacional nas escolas, pra ver se as escolas não conseguem mudar isso, né? De terem mais atenção com essas crianças, né? De se imporem mais os adultos profissionais dessa área, ou até, tipo, elas serem em casa mesmo, apesar que a gente fala em casa, mas esses adultos aí estão tão pior quanto as crianças, né? Então é complicado. Takopi tá aí, né? Takopi não tem um adulto bem da cabeça. O Jun é a pessoa mais sã dessa... Ele é o cara que é realmente o cara assim, fala, esse cara é a única pessoa, assim, nem ele é tão bem assim, mentalmente, mas ele é a pessoa mais casca dura, e que é a única pessoa que realmente conseguiu quebrar esse ciclo dessa coisa que envolve todos os pais da criança, né? Ele entendeu com o jogo como é que funciona. E não só isso, ele tá lá pra tentar ajudar também. Às vezes você pensa, pô, mas essa criança... A princípio você pensa, pô, mas esse Junior aí, ele só se importa com ele. Não, ele não se importa só com ele. Tem aquela cena linda lá. A cena dele com o irmão é muito bonita, velho. Aquela cena do irmão é uma das cenas mais lindas desse anime inteiro. Quando ele fala que, pô, eu sei que você tá passando por algo aqui, você pode me falar, eu sou seu irmão, eu tô aqui pra te ajudar. E tem uma fala em específico dele que é muito, muito linda, né? Eu não lembro qual era o episódio, acho que era episódio 5 ou 6, né? Ele diz, tudo bem em dizer que não consegue fazer tudo. Aquele momento pra mim é um momento de virada da vida do Asuma, que ele entende que eu não preciso fazer tudo. E, cara,
você pode dizer pra sua mãe se você não consegue fazer tudo, mas ele não quer decepcionar a mãe dele, né, o Asuma. Então, pô, é complicado isso tudo. E o Júnior entendeu isso. Ele até fala, a nossa mãe, ela não sabia fazer panqueca, era tudo horrorosa. Hoje em dia as panquecas são boas, mas ela errou muito. E isso que tá a parada que eu acho que é da hora, assim, né? Tipo, é óbvio, tá? É óbvio que a mãe do Asuma e do Junya tem seus probleminhas, tá? Ela tem. Só que toda vez que a gente tá vendo a mãe deles, é sobre a ótica do Asuma. Que ele tem no imaginário dele uma imagem que o próprio Junya, por ser mais velho e ter saído desse ciclo, ele entende que não é verdade essa imagem. De que, cara, ela é perfeita, ela é a pessoa que chegou no topo e ela quer que seja desse jeito o resultado. E o Junya fala, não, mas até ela que você acha que é perfeita, ela também erra. Ela também já errou, ela não sabe tudo. Então, tipo, ela te cobra, mas ela também não sabe tudo. É por isso que o Junya conseguiu sair desse ciclo. E por isso que ele tem esse papel de ajudar, que é um papel tão bonito, que é uma mensagem que ele tá falando também. Fala, olha, não adianta a gente ficar olhando e falando, nossa, que triste isso, mas a gente não tá disposto a ajudar quando a chance aparece. Porque, primeiro, não é toda hora que aparece. O anime deixa claro isso. Essas pessoas não conseguem. O Naoki tem sua depressão, a Marina tem, a Shizuka tem, e eles não conseguem expor isso pro mundo. Só que algumas coisas aparecem, alguns momentos aparecem. Então, cabe a gente não ser o espectador, mas sim essa questão do herói, de ir lá e conseguir estender a mão pra essa pessoa quando ela precisa. Não vou falar aqui do momento herói também, porque, enfim, a gente vai entrar numa outra discussão sobre, se é o certo ou errado. Não cabe esse cast, mas é um pouco disso que o anime vai falar também. Vai falar sobre essa questão do, olha, às vezes a gente tem que estender a mão e saber ajudar. A história segue. Pra vocês não é muito bizarro a forma que eles tentam lidar com a morte da Marina? De que, assim, pra começar, o segundo pecado cometido pelo Takopi é a morte de uma... Eu tava tentando fugir do spoiler, mas já que deu spoiler, então vamos lá, né? Eu acho que o spoiler, a partir desse momento, já não tem mais necessidade, porque é tão curto o anime que não dá pra segurar. Assim, vamos falar do elefante na sala, né? O Takopi, ele comete 2 pecados, né? O primeiro pecado, que é no primeiro episódio. Assim, o pecado que a gente diga, que é o pecado do mundo do Takopi. Isso, ele quebra uma regra que é entendida como uma regra sobre o problema do mundo dele. Uma regra que é que ele não pode deixar algum utensílio da felicidade com uma criança sozinha, porque pode causar coisas irreversíveis, que foi o que aconteceu com o laço. Esse foi o primeiro pecado. O Takopi entendeu isso, mas ele conseguiu reverter isso. O segundo, não tem reversão, porque com o mesmo utensílio, não com o mesmo utensílio, mas com um utensílio também, ele mata a Marina com um golpe conclusivo na cabeça da Marina, com aquele aparelho fotográfico, e a câmera quebra, e aí não tem mais como voltar no tempo. A gente fala, cara, isso aqui é a cara de dar merda, né? Então eles vão ter que lidar com esse defunto aqui, né? Com esse corpo estirado na floresta, ensanguentado. E aí o que eles fazem? Eles vão esconder o corpo, enterram o corpo, cara. Não é possível isso. E aí... É tipo assim, é uma decisão merda atrás da outra, né? É um efeito dominó ali. E o Takopi, ele se materializa na forma da Marina e começa a viver como se fosse a Marina. Tipo, esse cara, isso tá tudo errado. E outra coisa, aí o Takopi começa a vivenciar a vida da Marina. A gente entende o lado dela. Não, e aí a gente descobre o porquê, que tem a história da Marina e... E óbvio que alguém vai encontrar esse corpo. Não, acho que nem encontra, aí rola uma parada, acho que é afloramento, tipo assim, meio que a terra revira e fica exposto o corpo e depois, obviamente, a polícia encontra. Não foi isso que aconteceu, eu acho. O que aconteceu foi, quando a Marina leva a Shizuka pela primeira vez lá na floresta e coisa e tal, já tem uma placa de proibida entrada. Ah, sim. Essa placa, ela tá lá por motivos de, provavelmente, eles iam trabalhar naquela área, sei lá, escavar, alguma coisa do tipo. Então, por isso que a placa tava lá. E o que aconteceu? Aconteceu tudo lá, a Marina morreu, eles esconderam no próprio lugar e aconteceu o que ia acontecer, né? A dica já tava lá, de que eles iam trabalhar naquela área e iam achar. E foi o que aconteceu, né? Os trabalhadores foram lá pra fazer o que eles tinham que fazer e acabaram achando o corpo da Marina, né? Acham ele preservado dentro da ferramenta feliz de preservação de coisas, né? Que o Naoki, que é o cérebro, fala, nossa, peraí, eu tenho que esconder um corpo. Eu tenho uma ferramenta que pode preservar o corpo. O que eu vou fazer? Ele liga o Akobe, então eu vou esconder. Esse é o jogo que é muito da hora que ele vai pegando. Tipo, como é que você pega essas inocências e vai trabalhando nisso aí, né? Eles botam o Takopi pra escavar, porque é bizarro, mas eles botam o povo que é o cara que deu uma imaginada pra escavar. Principalmente essa parada de criança. Obviamente, se fosse uma série sobre adultos, o plano seria muito mais elaborado. Ou não. Ou não, né? Dependendo do caso, também ou não. Mas, então, sobre isso. E tem essas paradas que a obra vai falando, e aí descobre a história da Marina. Enfim, a Marina, ela também sofre violência, um abuso psicológico, sofre até verbal, físico também. E aí depois
depois a gente vai pra aquela parada do futuro, né? Assim, tem um PS aqui, galera, a gente vai falar. Depois dessa cena, né, vai ter nessa história e tal, que a gente tá conversando sobre o Naoki, sobre o Junya também. E aí tem a história da Shizuka indo pra Tóquio, que é quando ela encontra o pai dela, porque o mote da Shizuka é: eu quero encontrar o Chape de novo, né? Que é o cachorro. Porque o Naoki, ele meio que dá uma esperança pra Shizuka de que o cachorro talvez estaria vivo em Tóquio. E a mãe também da Shizuka também dá essa ideia, né? De que talvez o cachorro... Tipo, a mãe da Shizuka, na verdade, mente, porque ela sabe que o cachorro tá morto. Mas ela mente de que, não, o cachorro, ele tá lá com o teu pai. E aí a Shizuka fala: não, então eu vou pra Tóquio pra encontrar o Chape. E aí ela chega lá em Tóquio e descobre onde o pai mora, ela já tinha essa informação, e descobre que o pai, na verdade, é pai de 2 outras meninas que estão numa situação de vida muito melhor que a dela e que ele nunca falou da Shizuka pra essas 2 meninas. E aí rola aquele momento constrangedor, né, anime, de tipo, quem é ela? Tipo, as criancinhas pequenas falam: quem é ela? E o pai fica tipo, putz, me ferrei. Porque ele fica com a cara de boçal dele, de me ferrei, o que eu faço? E obviamente ele manda, né, como todo pai ausente, ele manda o não faço ideia. Quem é você? Quem é você? Né? Manda o famoso escorregado. E aí é onde a coisa desanda, né? É onde a coisa desanda na parada inteira. Desanda? Mas pra mim não é esse momento que desanda, sabe? Pra mim isso aqui já é o caminho andado do dominó caindo. Ele desanda no segundo 1 do primeiro episódio, né? No segundo, é verdade. Então. Aqui, pra mim, no caso, é o momento que, na verdade, a vida dela desaba inteira. Mas, assim, uma coisa que a gente tem que comentar é que desde o episódio 2, a gente tem que refletir sobre uma coisa. O estado mental e o psicológico, de uma forma... Assim, eu não sou psicólogo, nem aqui é psicólogo, né? Mas traço de um pouco de... Não sei se pode dizer psicopatia da parte da Shizuka, na parte que o Takupi, ele mata a Marina e ela fica feliz e diz que, nossa, como eu queria ver o mundo sem ela. Não, acho que seria algo mais voltado pra sociopatia, talvez. Tem várias coisas que trazem esse traço de sociopatia pela Shizuka. O primeiro é esse daí, né? Dela ficar feliz e querer enterrar o corpo, sumir com o corpo dela, pra que ela pudesse ser uma pessoa mais feliz. E a outra também é quando ela pede pro Azuma, pro Naoki Azuma lá, se entregar no lugar dela. Aí, essa parada de manipuladora dela, né, mano? É isso que a gente tá falando, que aí já volta isso, entendeu? Traço de sociopatia também, como diz o Valente, né? Porque é uma pessoa que, claramente, o Naoki era apaixonada pela Shizuka, tanto que a gente vê também que o Naoki era bem amigo da Marina, mas ele começa a ficar mais com a Shizuka porque ele gostava da Shizuka. E aí, também tem a parte dele fazer tudo pela Shizuka, porque uma coisa que é entendível aqui é que o Azuma, ele tem traços de dependência emocional na Shizuka. E ele vai fazer de tudo por ela, o que ela quiser que ele faça, contanto que ele consiga estar perto dela, ele vai fazer. Tanto que ele tenta ajudar em tudo, até esconder um corpo ali, né? Ele se dispõe a destruir a própria vida pra ajudar a Shizuka, tanto que a gente vê lá que não fica tão exposto, mas claro, a gente sabe que foi ele que se entregou, né? E ele ter se entregado acaba com a carreira de dos pais, dos pais dele, que a mãe começa a ficar ruim da cabeça, aí tem que fechar a clínica. Não só isso, né? Ele acaba com o nome da clínica, né? É, nome da família, né? Porque quando um familiar se envolve em coisas assim, o nome da família fica sujo. Essa parada que eu vou falar. O nome da família é importante no Japão, né? O nome da família é importante no Japão, porque se a sua família tem envolvimento com esse tipo de coisa, a gente, pô, a gente vai tratar naquela família lá que aquela criança fez isso, né? Provavelmente os pais não cuidaram da criança, como que a gente vai depender do profissionalismo dessas pessoas que não sabem nem cuidar do próprio filho. Não vou levar minha criança lá, né, pra ser consultada. E é mais ou menos essa ideia, sabe? E aí a família se entra num abismo aí, né, e o Junior é o cara que realmente tem casca grossa ali. Mas depois ele perde também. Até o Junior também sofre, né? Ele perde emprego depois. Assim, se ele tinha o objetivo de ter algum emprego, de entrar numa universidade, não vai ter mais chance, né? Mas pra mim, assim, o mais importante dessa parte é, igual você falou, ter esse traço de sociopatia fica claro, porque depois o que acontece? É que tá falando de spoiler, né? O Takopi, desde o começo da obra, né? Na verdade, o Takopi, ele não tem as memórias, e a gente descobre por que ele não tem a memória, que o Takopi, ele meio que sofre também um atentado contra a vida, só que a Shizuka tenta matar ele, tá ligado? Ela pega lá uma pedra e tenta matar ele. E aí, enfim, ela atinge ele, não mata, porque obviamente ele é um alien, mas destrava as memórias dele. E é onde a gente tem pra mim foi o mind blow, assim. A hora que contou a história, eu falei, caraca, não é possível que é isso. Foi o turn genial da história, na minha opinião. Não, foi genial, cara. É genial isso no roteiro. O que acontece, né? A gente volta pro passado e a gente descobre que, na verdade, o Takopi, ele não chegou naquele momento na Terra. Ele chegou muito antes, né? Ele chegou muito antes, assim, nas aspas, galera. Porque ele chegou no momento futuro dessa história, onde tudo isso já passou e a Marina, ela sofre um atentado físico pela mãe dela, que ganha uma cicatriz no rosto, e ela começou a sofrer bullying na escola no lugar da Shizuka, porque a Shizuka saiu da escola. E a Shizuka volta pra
cidade deles no interior, com o comportamento dela manipulador e com a ideia de ter a vingança, porque ela queria vingança contra a Marina. Porque a Marina assumiu o Chape mesmo, tá? Isso é um ponto que o Vox falou, isso não muda na história. Só que o que muda é ela quis vingança. Então ela volta e rouba tudo da Marina, inclusive o namorado dela, que na época era o Naoki Asuma. Ela rouba ele e aí, enfim, ela sofre outro atentado da mãe, a Marina, e ela mata a mãe. E é nesse momento que o Takopi, ele vai e usa outra ferramenta feliz, né? Que é o foguetinho dele, volta pro planeta dele e usa o relógio que volta no tempo, né? E aí é onde dá... É onde, pra mim, o pecado original, na verdade, é esse, tá? É ele ter mudado a linha do tempo. Porque o fato dele voltar pro lugar é o que muda a linha do tempo inteira. Inclusive, é muito interessante porque o nome dos episódios que isso acontecem, eles fazem parte da construção de obra e o quão boa ela se torna, né? Que é o episódio chama Para Você em 2022. Ou seja, ele tá colocando uma data que não era... Lembrando que 2022 era, acho que a data da época da publicação do mangá, né? Sim. Mas ele acaba colocando uma data na parada e dizendo sobre o tempo, né? Espaço e tempo. E no episódio seguinte é Para Todos Vocês em 2016. Então ele brinca até no título dos episódios com essa parada de viagem no tempo. E pra mim é isso. O pecado original foi realmente ele alterar a linha do tempo, né? Porque dali pra frente que dá a cagada toda. O Takopi vai contra a própria religião. Contra o que ele queria, né? Ia falar exatamente isso. Você consegue ver o Takopi como uma... Como eu posso dizer? Um espelho de tudo que ele experienciou na Terra, né? Porque o que acontece? Ele volta pro planeta dele, ele quebra a regra e ele acaba sendo grosso e mal educado com a mãe dele. Ele agride a mãe dele que não conhece a violência. Exato. Não existe a violência naquele mundo. Ele agride a mãe. Tanto que a mãe fala, nossa, por que você foi tão cruel comigo, né? Tipo, por que existe isso aqui? E pra que ele volta, né? Isso que é pior. Pra que ele volta? Qual que é o motivo dele voltar? Isso que é mais bizarro, né? Você lembra do motivo que ele quer voltar pro tempo, né? Quer voltar no tempo? Porque ele quer matar a Shizuka. Porque ela é quem faz a Marina triste. Só que ele entra no seu projeto de reset, né? Ele formatam ele por completo e ele volta pra Terra assim. Só que ele não tem essa memória. E ele buga. E no final das contas, o próprio Takopi, ele acabou acontecendo com ele o que aconteceu com todas as crianças, né? Exato. Ele virou uma esponja de sentimento. Como o Bruno disse, né? Por que ele veio aí pra Terra de novo? Com qual objetivo? Ele veio com o objetivo, né? Que o Valente disse, pra matar a Shizuka. E o que acontece? Só que ele veio com essa pela segunda vez ali, que é o que acontece no primeiro episódio, sem as memórias dele de que realmente ele queria matar a Shizuka. Porque pra ele, antes de ele voltar pela segunda vez ali pra Terra, pra ele a Shizuka era o mal ali, né? E aí ele vai vivenciando, experienciando como é a vida da Shizuka. Ele entende que nem a Shizuka e nem a Marina é mal por ser mal. Na verdade, sim, não é que tem maldade, né, na Shizuka, é que ela não fez nada disso que a Marina sofre por mal. Não é culpa da Shizuka dela fazer tudo isso. Ali não tem exatamente um culpado ali, parte da Shizuka, mas é assim. Aí ele começa a entender, né? Como eles falam, ele é uma esponja de sentimentos. Ele entende que todo mundo tem seu lado aí e nada disso, na verdade, é originado por cada um, né? Desses problemas aí. E aí que a gente começa a entender o que essa história quer nos contar, né? Tanto do Asuma também, que o Takopi muda também, né? O final do Asuma. Sim. Que quando ele diz pro Takopi lá, que é pra ele falar que na próxima vez que encontrar o irmão, que é pra eles brigarem, a linha temporal da vida do Asuma também. Cumpre a promessa dele, né? Cumpre a promessa dele também. E aí rola isso e aí depois a gente é apresentado pra essa visão do passado que aconteceu e aí, enfim, viveu toda essa segunda linha do tempo, né? Que é o que passa o anime. E aí a gente entende essas coisas que eu tá falando, assim, a questão desses dilemas entre o que é o certo e o que é errado, quem é o vilão, quem não é o vilão da história, né? Porque fica abrangente, às vezes no começo a gente acha que é a Marina, depois é a Shizuka. Depois pode ter até que o próprio Takopi é o vilão. Porque se o Takopi não tivesse feito muita coisa, a Marina não teria morrido, o Naoki não teria sido... Enfim, né? O Naoki não teria sido se entregue e tudo mais. E enfim, você começa a interpretar a obra até o momento que ela entra pro desfecho dela, né? Que o desfecho é quando o Takopi decide usar a própria vida dele, que ele tem esse poder, pra alterar a história mais uma vez, né? Então ele usa esse poder e aí ele meio que conserta a linha temporal, né? Porque ele volta desde o começo de tudo, só que ele vira um observador, né? Isso que é da hora, né? Ele pega meio que o nosso papel, assim, de quem tá vendo o anime também. E só que a diferença é que ele pode interagir, né, com a obra. Então ele fala, ele meio que vira uma voz, sabe aquela voz do fundo da cabeça, voz da cabeça? É o Takopi, né? Aí ele chega e fala, mas vocês deveriam conversar, né? E aí rola essa interação entre a Marina e a Shizuka, entre elas e o Naoki. E a Marina e a Shizuka entendem que afinal elas não são tão diferentes assim, né? Tipo, elas duas sofrem. E aí começa uma amizade. E sabe uma coisa que é bem
engraçada é que a gente acabou caindo na lei da troca equivalente. Grande FMA. O anime inteiro a gente viu o Takopi tentando refazer as coisas pra dar certo e nada dando certo, de todas as maneiras possíveis, com todos os personagens possíveis. E ele descobriu que simplesmente era impossível ele voltar no passado e mudar as coisas. E ele só conseguiu mudar quando ele deu algo importante em troca, que foi a própria vida. A gente acabou caindo na famosa regra da troca equivalente, né? Acontece isso aí e, tipo, a gente percebe que... A gente tem esse... Eu gosto muito desse final, cara. Acho muito bonito esse final. De que a gente percebe que a Marina e a Shizuka não são tão diferentes assim. E apesar delas terem as suas diferenças de personalidade, enfim, do que elas sofrem e tal, elas conseguem mesmo assim dar as mãos, se tornarem pessoas que têm uma relação minimamente ali de amizade. E pra mim, cara, a cena mais bonita desse anime todo é aquele bem no finalzinho, que eles vão lá pra um... É uma papelaria aquilo, né? Parece uma papelaria. E elas vão comprar uma caneta e tá tipo as duas assim. E elas falam, nossa, essa caneta do que era? Caneta de um coelho saturnino, que é um coelho que o Takopi falou que existia no planeta dele. Puta, aquela cena é muito linda, cara. Eles já estão bem grandes ali, né? Elas já são amigas e tal. Esse momento, ele passa depois desse momento, teoricamente, de que a Shizuka voltou, que é a primeira linha do tempo, né? Então, assim, o Takopi conseguiu passar tudo isso. E essa cena diz muita coisa, muita coisa, porque meio que induz que elas cresceram, elas quebraram um ciclo, elas se tornaram amigas, o aconchego uma da outra fez elas evoluírem, passarem por aquilo, sabe? Por tudo, todos os problemas delas, elas se abraçaram e uma foi o porto seguro da outra. Porque as coisas não mudam, tipo, Marina tem a mesma cicatriz. Você vê que a Shizuka, ela continua naquele estado de que a mãe dela abandonou ela, porque ela tá usando as roupas lá do colégio. Você vê que a mochila dela não é uma mochila nova, é uma mochila ainda surrada. Só que, tipo assim, elas conseguiram quebrar o ciclo. Uma das cenas mais bonitas e talvez a mais triste também é a do último episódio, sabe? Quando a gente entende, a gente já tinha entendido na verdade, mas quando demonstra realmente, o anime demonstra, joga na nossa cara aquela cena da Shizuka abraçando o Takopi, dizendo que ela não tem ninguém, né? Porque não tem ninguém pra abraçar a dor dela, porque ela não tem ninguém quando ela chama por alguém. Ela não tem o amor do pai. Ela tá literalmente sozinha. Ela foi abandonada por tudo, né? Sozinha. Ela não tem o amor da mãe. Quando ela chama por alguém, não tem ninguém pra abraçar ela. Ninguém se importa com ela. Ela não tem mais o cachorro dela. Ela fala que ela não tem ninguém. Ela só tem um Takopi ali. E o Takopi tava prestes a dar a vida dele. Então ela ia perder a única coisa também, porque ela se apoiava. Pra mim é uma cena muito, muito triste aquilo lá. Por um lado a gente sabia qual era a intenção do Takopi, mas também é muito triste você pensar que a Shizuka, ela é assim, né? E o Takopi, ele era um ser inocente, acreditava em todo, desde o começo, né? Ele era um ser muito inocente, acreditava que todo ser humano era bom. Ele tinha a simples intenção de pregar o sorriso nas pessoas pra fazer tudo que eles se sentissem felizes, e ele não conseguiu, de certa forma, mas alguma coisa que ele fez ajudou também, né? E assim, ele não conseguia entender, né, o que havia de errado em diversas situações, e a gente também vê a importância que é a presença dos responsáveis, né, na vida dos seus filhos, assim, e tal, como no caso dos pais que não acolhiam, né, essas crianças, que não deixavam de fazer elas se sentirem sozinhos, né, eles não estavam nem aí, porque eles também tinham seus problemas aí, eles estavam tão quanto... É só rede de apoio, né? A rede de apoio não existia ali. E a gente vê que como o diálogo, ela pode resolver muitas coisas nas relações interpessoais. E que final bonito. É um final que é um pouco utópico também, porque não existe um Takopi. Não existe uma Happy Dogo, né? Uma ferramenta feliz, Mas aí fica meio aquela coisa de qual é a mensagem que se passa através do Takopi. O Takopi realmente existe? Será que o Takopi existe em outras formas, né? No caso de que o Takopi seria a forma de que você se apoiar em algo. Que é aquela coisa que só aquela pessoa enxerga, né? Então pra você, qualquer coisa pode ser o Takopi. Não sei que sentido a gente pode dar pra esse Takopi no nosso âmbito do nosso mundo real, sabe? A gente sabe, claro, a gente sabe que não existe um alienígena que vai vir na sua cabeça te ajudar com itens mágicos, mas assim, e se de alguma forma existe um Takopi na vida de cada um? Talvez o Takopi seja uma mensagem que você possa se apoiar em alguma coisa pra fazer você superar. É um ponto reflexivo que às vezes eu chego a pensar, mas que eu não consigo concretizar muito. Eu sinto que Takopi, ele é um anime pra muita reflexão, até porque hoje em dia a gente tá muito... A saúde mental é uma parada que tá muito em voga hoje em dia, né? A gente cresceu com os nossos pais, avós, dizendo que você frequentar um psicólogo, um psiquiatra é coisa de louco. Então, hoje em dia, a nossa geração, ela entende e tem empatia pelas pessoas que sofrem desse tipo de problemas mentais, problemas pessoais. O Takopi é uma maneira das pessoas que ainda não entenderam sobre isso terem um tipo de entendimento através da mídia, né? Pelo menos eu sinto que é muito por esse lado. Então, pra mim
É um anime que ele é difícil de assistir, mas daria pra recomendar tranquilamente pra qualquer pessoa acima dos 18 anos de idade, assim, porque abaixo disso eu já não sei se vale tanto a recomendação. Eu não sei pra vocês como vocês enxergam o que esse anime quis passar com o Takopi, porque eu não sei se vocês concordam comigo. Pra mim, o anime de Takopi, ele não quer solucionar nenhum problema. Ele não quer solucionar todos os problemas que existem no nosso mundo, mas ele quer revelar todos os problemas, não todos os problemas, ele quer revelar muitos problemas que existem no nosso mundo, que a gente não consegue debater, que é um tabu e que a gente não consegue resolver pela gente, mas que isso possa ser uma abertura pra gente começar a refletir sobre isso. Eu não sei nem se a mundo, assim, eu acho que o que ele tá proposto a discutir é, primeiro, essa questão dessa natureza, do que é a maldade. Quebrar o tabu de fazer as pessoas falarem sobre isso, porque não se fala sobre isso. De se discutir. As críticas em si, elas são muito mais voltadas à sociedade japonesa, porque é onde a obra tá inserida. O mangaka é de lá, tá óbvio que se fosse um mangaka brasileiro, as críticas seriam parecidas, só com outra roupagem. Então, algumas até diferentes. Mas assim, a nível mundo, o que a obra tá muito preocupada a discutir é isso, assim, como é que é essa questão da maldade, né? De como é que isso se desenvolve, dos conflitos, porque ele usar crianças não é à toa. Da Shizuka ser criança, não é, a Marina ser criança não é à toa. É porque a gente tem essa ideia global de que a criança é um ser inocente, é um ser que ele nasce inocente. A maldade não nasce na criança, né? Apesar de que, sim, vão ter aí psicólogos, correntes filosóficas que vão questionar um pouco isso, mas que... Eu acredito que é o único momento em que a criança nasce com algum tipo de disfunção na psicopatia, né? Assim, a gente não sou psicólogo, tá, gente? Mas eu sei que, do pouco que eu lembro que eu estudei na faculdade, existem realmente correntes da psicologia que falam que existe tal, existem algumas crianças já têm o tal do gênio, tá ligado? O gênio malvado. Tipo, a criança já tem a maldade. Pessoas aí, me desculpem, mas assim, psicologia no Japão é algo que você, né? Engraçado, né? Tanto que eu quero ser um psicólogo no futuro e eu não vou estudar psicologia aqui no Japão. Pra mim, perder de tempo estudar psicologia no Japão. Os poucos que existem, na verdade, são personagens que provavelmente são, sei lá, de outros países, de outras etnias, né? Que trabalham com outras nacionalidades que não sejam japonesa. No meu entender, japonês, pra eles, psicologia é nada mais do que nada. Que é a famosa desculpa, né? A fraqueza, né? O tal da fraqueza. Pois é. Não se discute isso, não se conversa sobre isso aqui no Japão. Mas acho que a obra discute sobre esses pontos, assim, né? Ela cria uns tabus que a sociedade japonesa não questiona e a nível mundo ela questiona outras coisas que a gente já entende como pressupostos. O anime de Takopi, a obra inteira no caso, né, que o mangá, a obra de Takopi, ela revela muitos dos problemas que é um tabu conversar hoje em dia aqui no Japão, porque você não fala sobre isso. Total. Porque não se fala sobre isso, existe uma censura sobre isso em vários âmbitos, até mesmo em mídia, né, transmídia, no que você pode falar sobre isso, de a forma que você pode falar sobre isso, não se discute isso. É um tabu enorme falar sobre isso e Takopi combate tudo isso, né? Ele fala, pô, vamos falar disso, é importante falar disso, é importante a gente, todo mundo saber como que estão essas crianças, né, do que essas crianças passam, o que nossa realidade tá encarando, porque as crianças são o futuro da nossa sociedade. Se as crianças vão crescer assim, que tipo de adultos nós vamos formar? Elas vão repetir o mesmo coisa que a gente vive hoje. Exato. É aquele negócio, você faz uma fundação fraca, o seu prédio vai ser fraco, é exatamente isso. É o ciclo. Acaba criando um efeito dominó. Esse dominó é circular, né? Esse é o ponto, né? Acho que a obra tá discutindo. É circular. Assim, a Marina vai repetir a mesma coisa que ela vê da violência da mãe dela, a Shizuka a mesma coisa do que... Porque é o futuro que ela vê, né? A Shizuka depois ela manipula o Naoki da mesma forma que, enfim, ela manipulava o pai da Marina. Então, assim, a gente vê as coisas se repetindo. E é isso sobre que ele vai questionar. Mas, já que a gente tá nesse ponto, vamos falar sobre as considerações finais e nota para O Pecado Original de Takopi. Eu queria, primeiramente, dar meus parabéns absurdo ao estúdio que fez o Takopi. De longe, é uma das melhores animações do ano, talvez dos últimos 5 anos. É de longe, uma das melhores. Esse é o único anime do ano. Todos os episódios receberam mais de 9.0 em nota. Eu ia, inclusive, falar isso agora. O Pecado de Takopi, ele é o único anime do ano que recebeu todos os episódios receberam acima de nota 9 no IMDb. Quem não conhece o IMDb é o Internet Movie Database, que ele é o maior site de coleta de dados e avaliações do mundo, né? Então, eu até tô com ele aberto aqui porque eu fui pesquisar, né? Porque, uma nota 9 não é pouca coisa. E ele tá entre 6º melhor avaliado de séries de TV até agora.
Ele só tá atrás de Breaking Bad, The Wire, Dexter Ressurreição, que é uma série nova, Game of Thrones e Família Soprano. Depois vem Takopi. É surreal algo acontecer assim. É algo que é difícil a gente ver nos animes. E metade 9.5 pra cima. Isso, se eu não me engano, os animes que tem notas altíssimas nesse nível é tipo One Piece, Fullmetal, Hunter. São esses animes no IMDb, tá? Não no My Anime List. Mas no IMDb, esses animes são os que tem notas altíssimas. E, pô, a gente tá falando só da nata dos animes, né? Não, e da nata das produções, né? Mesmo Hawk, tipo, Breaking Bad, Sopranos são séries famosíssimas, são pilares que muitas pessoas estudam pra fazer outras séries. É provável que essa classificação ao longo do tempo ela caia, né? Porque vai surgindo outras séries e tal, mas assim, não tira o mérito, né? Não, jamais. Não é fácil chegar em nota 9 de qualquer maneira. Exatamente. Mas, bom, finalizando o meu comentário aqui sobre Takopi, ele é muito, como a gente já comentou, ele não é um anime pra todo mundo. Se você não estiver com a cabeça no lugar, tente procurar ajuda profissional. Inclusive no Brasil existe o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que você pode fazer uma ligação e eles vão te ajudar com psicólogos e tudo mais. E se você estiver precisando de ajuda, você pode ligar o número 188. Então, a gente recomenda esse anime por ele ser uma obra muito reflexiva, mas tem os seus poréns, entendeu? Veja com cuidado. Se você sente que não é pra você, não assista. Mas, quem sabe, esse tipo de discussão com o anime do Takopi hoje em dia, esse tipo de discussão seja um pouco mais aberta no futuro, né? E pra mim, cara, Takopi, eu acho que ele é um 9.9. Que 9.9? Vamos dar 10, né? 10, pô, 9, para, pô. Pô, o cara deu 10 per gear, porque eu sei gear, mas, mano, mas beleza, pô. Mas aí é o 10 no meme, né? Então. Deram 10 pra Jojo Parte 3, pô. Ah, não, aí é osso, não, aí já 10 mesmo. Tem uns 3 pessoas que deram 10 pra Jojo Parte 3, aquele Jojo lá não passa de 6, pô. Aí é osso. Agora tá aqui os fãs de Jojo. Vamos lá, estamos falando de Takopi, anime bom, né? Não de Jojo. É o melhor do Jojo e ainda é ruim. Takopi, eu quero agradecer muito ao estúdio de Takopi, a obra de Takopi que existe aí para debater assuntos que são muito tabu. Obras como Takopi deveriam ser muito parabenizadas, deveriam ser muito colocadas em mais evidência, né? Eu acho que, assim, a gente tem que espalhar a palavra de Takopi, mas claro, com certo cuidado, né? Como disse o Valente, como disse o Bruno, como eu disse também durante o cast todo aqui. Takopi é aquele tipo de obra que você assiste e fala, é pra isso que eu vejo anime. É animes assim que me faz ser fã de anime. Além de debater assuntos muito, muito difíceis, muito complexos, assuntos que não são abordados com frequência, e desta forma, com tanto êxito, com tanto esmero, eles têm todo esse cuidado e com muita atenção, porque claro, durante todos os episódios, na cena final, eu não sei se isso é da Netflix ou se isso é do próprio anime, eles colocam aquela mensagem de que é pra você ver esse anime com cuidado, que eles deixam um link de um site pra procurar ajuda se você estiver passando por uma situação dessa. Eu até acessei esse site pra ver como que era esse tipo de ajuda. Ele abre um questionário pra você em inglês, pra você responder coisas sobre como é a sua vida, se sua vida é depressiva, se você precisa de ajuda, como que é a sua rotina, por que dificuldades você não tá passando. Depois, por meio deste questionário, ele te leva pra indicação de algum profissional da saúde mental. Então eu quero dar meus parabéns pra tudo que está em volta de Takopi, que fez acontecer esse anime, porque é algo que a gente precisa de mais disso. A gente precisa de que mais obras, assim, discutam, nos faça refletir e que faça o povo inteiro, uma nação, né? Às vezes até toda a população do mundo inteiro reflita sobre isso. E principalmente o Japão, né? Que essa obra foi feita claramente para que o mundo, para que toda a população japonesa se conscientize mais e comece a refletir mais sobre como que o país anda nessa situação e para onde estamos caminhando com isso. E para mim, isso é o mais importante. Então, como eu disse antes, Takopi, ele não quer solucionar nenhum problema. Takopi, no caso, ele não quer solucionar nenhum problema diretamente, porque não tem como solucionar um problema diretamente da forma que Takopi soluciona, porque não existe um povo alienígena que vá fazer milagres, ter itens mágicos pra mudar a linha temporal dessas crianças, desses problemas que acontecem. Mas a existência dele ali é pra quebrar barreiras que não poderiam ser feitas no nosso mundo original, né, nosso mundo realista, mas por meio do Takopi existir, ele consegue nos fazer enxergar coisas que não daria pra enxergar normalmente, que no caso seria o quê? Ele vê por várias perspectivas os problemas que todo mundo
mundo dali passa, né? E de que não são as crianças, são os problemas. As crianças não são os problemas, na verdade, né? As crianças são puramente reflexo dos problemas dos adultos que ali estão, né? Dos problemas que os adultos já estão passando. Então a gente tem que discutir também por que os adultos estão passando por isso. A gente discutir e tentar resolver o problema das crianças não é o bastante. Porque o problema às vezes vem de casa, vem dos adultos, vem dos seus responsáveis, né? Discutir tudo isso é importante. Eu preciso que tenham mais obras assim, como Takopi. Pra mim, Takopi é um dos animes do ano, dos animes da década. A animação, ela tá no seu ponto. Pô, esse é um estúdio que eu não conhecia. Pra dizer na verdade, né? Eu não conhecia o estúdio Enichia. Só tem o Takopi de anime. Ele fez uns comerciais pro filme animado lá do Tenki no Ko, que é o do Makoto Shinkai. Fez outro anime que é o Kamito Kyoshinryo. Então, o Spice Wolf, ele trabalha na produção, é nem deles, tipo, eles só ajudaram na produção. Pois é. E assim, convenhamos, vamos dizer nas palavras bem claras, só tem o Takopi de anime, como o Valente disse. E pra mim, o Takopi é um acerto gigante na indústria dos animes, que não tapa na cara de muito estúdio aí, de como se trabalha um anime. E assim, eu tenho certeza que pra vocês também, né? Pra mim, assim, 6 episódios, tá muito bem pago, tá perfeito. Se fosse mais, seria too much. Não, tá ótimo, tá ótimo. Eu acho que 6 episódios tá ótimo pra discutir tudo isso. Ele acaba no seu ponto certinho. Se fosse um filme, eu também acho que estaria ok. Mas acho que 6 episódios não é muito bem pago. Até porque o próprio mangá, ele tem 2 volumes, né? São 16 episódios do mangá e 2 voluminhos. E uma coisa muito legal que você falou, Vulpix, é... Esse anime, ele joga a luz no problema. E eu acredito que ele... Só o fato dele existir vão salvar vidas. Nem que seja uma vida. Mas ele salvando uma vida já é o suficiente pra existência dele. Concordo. Eu acho que uma obra existir assim, traz na mesma proporcionalidade que a gente fala tanto que Slam-Dunk, ele é tão importante no mundo do esporte do Japão, que fez crescer o esporte, fez crescer o basquete, como aqui você pode crescer, você pode germinar uma semente na vida de cada um para que ela salve outras vidas. E pra gente, que ela, como o Valente disse, se salvar uma vida, tá perfeito. Takopi já se pagou. Mas se ela puder germinar essa semente na cabeça de cada um, no coração de cada um, que você pode ajudar outras pessoas, que você pode discutir mais isso na sua vida, na vida de outras pessoas, se você pode passar a palavra de Takopi de todos esses assuntos que ele quer discutir, pra mim tá perfeito. Pô, pra mim, essa obra é 10. Sabe? Essa obra pra mim é nota 10. Ele é uma das maiores nota 10 que eu já poderia dar aqui nesse podcast. E com motivos. Eu não vou ser prolixo no que vocês falaram, assim, realmente, tudo que vocês falaram está certo. Tecnicamente, o anime é invejável, eu diria assim, né? Tem muito estúdio aí que, com muito mais dinheiro, não consegue fazer isso aí. E, beleza, Takopi tem 6 episódios, 1 ano de produção, tal, beleza, galera. Só que, de novo, tem muito estúdio que recebe ao mesmo tempo, com um caminhão de dinheiro e não faz a mesma coisa. É um acerto. Pra mim, o que vocês falaram é o ponto, tá no ponto, e é como eu gostaria de encerrar a consideração de Takopi, que é Takopi é um anime necessário, ponto. E se a gente falar que é um anime necessário, não tem como não ser 10, porque ele é um marco pra indústria. Ele vai ser uma referência daqui pra frente. Daqui a 10 anos a gente vai estar discutindo sobre os melhores animes da década e Takopi vai estar lá. E a gente vai lembrar de Takopi. Quando a gente lembrar de um outro anime que fale sobre depressão, a gente vai lembrar de Takopi, tá ligado? Então, ele vai ser um marco pra indústria, tá? Nesse sentido, a visão de revolucionar a indústria, mas de ser lembrado, entendeu? E com 3,10, a média é 10 e muito mais que merecido, cara. É uma obra fora da curva total. Aí a matemática ficou fácil, né? Ficou fácil, agora a média tá muito fácil, cara. Não tem que arredondar nem nada. E se você, nosso querido ouvinte, concorda com o que a gente falou, não concorda, quer fazer suas considerações sobre Takopi, você pode mandar e-mail para podcast@mundosanimes.com ou comentar ali na caixinha de comentários do Spotify, ou a partir de R$5, que é menos que uma passagem hoje em dia em São Paulo, você pode fazer parte do nosso grupo de apoiadores exclusivo no Telegram, você pode entrar nesse grupo de apoiadores, né, nesse programa de apoio no Catarse, no www.catarse.me/mda. Lembrando que lá você conversa com todos os membros do podcast, com a galera sobre os animes, sobre os episódios. Inclusive, tá rolando aí um bolão exclusivo para os nossos apoiadores padrinhos, que o pessoal vai tentar adivinhar a altura do nosso querido Vulpix, que tá aqui gravando com a gente. Em outubro, o MDA estará no Japão e oficialmente tiraremos a medida do Vulpix e o ganhador vai ganhar um brinde exclusivo do Japão, tá? É um bolão real, tá? É um bolão de fato. A galera achou que era zoeira, é real esse bolão, tá? Inclusive, ó, pra quem tá querendo ficar por dentro das coisas, eu acabei de jogar, nesse exato minuto, lá no Telegram do MDA, dos apoiadores do MDA, que a gente tá terminando a gravação e sobre o que é a gravação. Isso aí, então vocês aí em primeira mão. E conforme vai subir nos tiers, né, você pode participar do grupo Telegram,
Telegram, pode também participar de sorteios, ou até você pode estar aqui na gravação com a gente. Você pode estar participando como ouvinte aqui na gravação e ouvir todos os bastidores e as coisas que rolam aqui por trás do que não é editado, né? Bom, e seja como eles, né? Seja como Alex Selinger, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Loures, Guilherme Henrique, Henry Yamaguchi, Lucas Batista, Nathan Kleiman e Yasmin Gonçalves. É isso, galera. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu!